Tá, hoje vamos falar rapidamente sobre um tema que é ansiedade. Eu costumo pegar o problema dos outros. Isso é um tema muito. Pode ficar muito complexo, mas vamos tentar facilitar. Primeiro que ansiedade, né? A ansiedade por pegar o problema dos outros. Isso não necessariamente essas duas coisas estão ligadas. A ansiedade está muito ligado, está bem mais ligado a um ponto de indecisão na sua vida, algo que você pensa que tem que fazer, mas não consegue tomar uma decisão sobre isso. E aí acaba tomando um acúmulo emocional, e esse acúmulo emocional, toda vez que ele tenta ser liberado por você, ele vem numa forma de ansiedade. Isso acontece muito. Quando você também tem alguém que está lhe suprimindo, né? Às vezes você está tomando o problema de uma pessoa, vamos dizer, mas essa pessoa, ela está justamente se alimentando da pena que você sente dela, ou ela está se alimentando da sua capacidade de ajudá-la. Isso acontece muito. Isso vai lhe dar uma ansiedade, porque você sabe que está fazendo algo de errado, mas ao mesmo tempo você não consegue se livrar do controle dessa pessoa, de não parar esse movimento dela, de estar sempre encontrando um problema para você resolver, mas você sabe no fundo que esse problema não é seu e que você não deveria estar tomando ele para você. Então isso de fato é uma questão, sim. Tomar o problema de uma outra pessoa é algo muito complicado, porque ele pode estar envolvido com emoções que a gente chama de emoções muito baixas, né, que são emoções de pena, por exemplo. Quando você tem pena de uma pessoa, você costuma apegar, a somatizar as dificuldades daquela pessoa e as doenças daquela pessoa no futuro. Na verdade, existe toda uma explicação, né, toda uma teoria, e a partir dessa teoria é desenvolvido processamentos práticos de que grande parte das doenças que a gente carrega, a gente pegou de alguém que em algum momento a gente teve pena delas. E isso pode ser, inclusive, não só de uma pessoa, mas pode ser de um animal na rua, pode ser de pessoas que a gente viu na rua, pode ser de um bicho de estimação que a gente teve. Então, só de a gente ter pena daquele animal e tentar ajudar e não conseguir, a gente acaba somatizando no nosso corpo aquela doença, ainda num esforço de tentar tirar a doença daquela pessoa, de tirar aquela dificuldade daquela pessoa, em tirar o problema daquele bichinho de estimação. A gente pode acabar somatizando isso no nosso corpo como uma tentativa de salvar aquela pessoa, uma tentativa de salvar aquele bichinho de estimação. A gente pode acabar trazendo no nosso corpo. Mas, na verdade, isso é um mecanismo só da nossa mente. Isso não tem fundamento lógico nenhum. É só realmente quando você tenta ajudar alguém e você falha, o seu último esforço para ajudar aquela pessoa é tentar tirar a doença daquela pessoa e carregar ela com você. Isso é uma das provas também que a gente encontrou para explicar como o ser humano é um ser naturalmente bom, porque ele entra em dificuldades para tentar ajudar o seu companheiro. Eu não quero dizer aqui para você que todos os seres humanos são anjos e perfeitos, não. E não quero dizer para você que nós não tenhamos pecados, nós temos uma capacidade muito maior de fazer coisas erradas do que a gente pensa. Mas isso não torna a nossa essência uma essência má. Existem sim pessoas que vêm para o mundo e que elas têm uma essência má, existe isso, mas elas são poucas pessoas. Elas são pouquíssimas pessoas e é uma pena que essas poucas pessoas tenham conseguido influenciar uma grande parte da sociedade. Mas no todo nós estamos aqui sempre desenvolvendo, fazendo coisas melhores um pelo outro, criando coisas para facilitar a vida um do outro. E isso mostra a nossa evolução nesses 2.000, 5.000 anos que se passaram. Uma evolução muito boa em questão do que a gente conseguiu criar para auxiliar e desenvolver a vida dos nossos companheiros seres humanos.
Mas nessa mesma pegada, de alguma forma, isso pode se manifestar no nosso corpo de uma forma muito negativa, né? Porque aí, num desespero de ajudar as pessoas, de tomar as dores das pessoas, a gente acha que a gente toma só o problema mental dela, né? E tenta resolver. Mas não. Quando a gente falha em tomar o problema mental daquela pessoa, a gente vai acabar tomando as doenças físicas e somatizando as doenças físicas daquela pessoa. E isso é algo que não vai te fazer bem. Porque ao somatizar, ao tomar o problema daquela pessoa e não deixar com que ela resolva esse problema, você vai estar simplesmente sendo negligente com você mesmo. E ser negligente com você mesmo é algo que vai lhe colocar lá embaixo, deprimido, depressivo, triste, insatisfeito, antagonístico, se é que essa palavra existe. Então, pegar o problema de uma outra pessoa e não deixar com que essa pessoa resolva o próprio problema é ser negligente. Por isso que nós temos esse material de autoconhecimento em que você pode resolver seu problema, porque o primeiro passo é você querer. É você conseguir enxergar que é possível ser ajudado. Que ajudar é possível, mas com uma boa, com um resultado também bom. Ter o resultado bom de uma ajuda é possível. E aí você tem que resolver o seu próprio problema, porque mesmo na presença de um terapeuta, e eu falo por experiência própria com todos os PCs que eu tive, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos na época que eu estava treinando, que quando a pessoa não quer resolver o problema, não adianta. Se você insiste, você vai acabar sendo levado com ela para baixo, para se sentir mal, para depressão. Um dos grandes problemas que os terapeutas já enfrentaram, e por isso tivemos que desenvolver todo um código de terapeuta para as pessoas, né, que fazem a terapia que eu faço e estudam no mesmo corpo de conhecimento que eu estudo, um código de terapeuta para que a gente não misturasse as coisas. Porque a cada paciente que falha, se a gente se confundir com essa pessoa, a gente sente uma sensação de falha junto e com pouco tempo a gente vai se sentir deprimido. Mas aí é primeiro necessário entender que cada pessoa cria aquele problema que ela precisa para resolver, aprender e continuar vivendo. Tentar resolver o problema de uma pessoa, de um problema que uma pessoa criou, ou que ela se meteu, é invalidar a capacidade dela de criar problemas que ela possa resolver para ir para frente, porque estamos constantemente criando problemas para nós mesmos. Mas a pessoa que não tem autoconhecimento, a pessoa que não entende a sua própria mente, as suas próprias experiências, as pessoas que não entendem a vida, elas acham que os problemas acontecem a elas não conseguem ver a possibilidade que na verdade é ela que está criando o problema. É porque no fundo a gente só quer ser feliz, a gente quer ter satisfeito, a gente quer ter propósito, a gente quer chegar naqueles objetivos, naqueles sonhos que a gente tinha quando era criança. Só que aí as coisas vão acontecendo, né? As falhas vão acontecendo, a gente vai pegando coisas para fazer na nossa vida, as pequenas falhas vão acontecendo, a gente vai se vendo desmotivado, de um momento a outro a gente vai vendo se desmotivando na vida. E aí a vida continua, não é porque a gente está desmotivado que a vida para de acontecer, a vida continua acontecendo mesmo quando a gente está desmotivado. Às vezes é um parente que vem a falecer, às vezes é uma pessoa próxima que fica doente, isso nos assusta, isso nos dá medo, às vezes é um emprego que a gente perde, às vezes é um problema que acontece e a gente vai ter que dar uma grana. E essas coisas continuam acontecendo porque a vida continua acontecendo, independente se você tem os seus objetivos, se você tem os seus sonhos ou se você abrir mão deles. E a gente acha que chega um momento que a gente para de querer entrar em certos problemas e esses problemas continuam acontecendo na nossa vida. Mas em algum momento a gente decidiu que a gente queria ter esses problemas para resolver, porque eles não são coisas negativas, os problemas são necessários para que a nossa mente se desenvolva.
A nossa mente nada mais é do que uma calculadora super avançada que aprende e evolui ao ir resolvendo os problemas da vida. Não existe evolução sem problemas para resolver. E eu não falo a parte trágica do problema, eu não falo a parte sofrida do problema, eu falo o problema mesmo, tipo uma equação que acontece na sua cabeça. Tipo, eu tenho essa conta para pagar, mas eu só tenho esse dinheiro. Como que eu resolvo esse problema? A primeira vez é difícil, a segunda, quando você já está isso na quinta, na 10ª vez, você já começa a sacar. Essa, por exemplo, é a vida do empreendedor. É aquele que, na verdade, tem sempre uma dívida para pagar que muitas vezes é maior do que o lucro que ele faz. E nos primeiros anos de vida ele não dorme pensando nisso, mas com 10, 20 anos ele já vê que isso é o sistema natural que está aí fora. Em que você tira uma parte para viver mesmo estando devendo. Que você tem que pegar uma parte disso e aplicar no seu autoconhecimento, mesmo que você esteja devendo algumas outras coisas para o banco ou para algum outro lugar. Mas se você não começa a aprender a tirar um pouco disso para viver, porque você quer pagar todas as suas contas, porque você quer isso, porque você quer aquilo outro, você não vai conseguir evoluir. Então, se você já se coloca nos seus próprios problemas e tenta resolver seus próprios problemas e muitas vezes não consegue resolver seus próprios problemas, imagine se você ficar somatizando o problema das outras pessoas. Que de alguma forma você pode estar fazendo isso também numa tentativa de evolução própria. Depende de você estar olhando para aquilo ali e dizendo, se eu conseguir resolver o problema daquela pessoa, talvez eu consiga resolver o meu problema também. Eu não estou dizendo aqui para você ficar egoísta e parar de tentar resolver os problemas das pessoas. Eu digo para você, é a teoria do avião, da máscara de pressurização do avião. Quando a máscara de pressurização do avião cai, a aeromoça instrui você para primeiro pôr a máscara em você mesmo, para depois você ajudar alguém que esteja do seu lado. Então, primeiro, vamos resolver seus problemas, vamos aplicar autoconhecimento na sua vida para que você possa entender quais problemas vale a pena você se envolver e quais problemas não vale a pena se envolver, porque senão você vai viver uma vida de dificuldade, somatização e vai morrer cedo, cheio de problemas. Apesar de que morrer cedo não é um problema se você aproveitou bastante a vida. Eu não acho que o objetivo da vida é ter uma vida longa, eu acho que o objetivo da vida é você fazer coisas magníficas no período de tempo que você esteja presente e vivo. Isso é um conceito meu, isso não é algo que você tem que levar para você, mas o que eu quero dizer é que se você quer viver uma vida plena e satisfeita, feliz, mas você está tentando resolver problemas de outras pessoas e sendo negligente com você mesmo porque está somatizando esses problemas das pessoas na sua vida, você precisa de abandonar isso e entrar no autoconhecimento. Talvez nem abandonar seja a melhor escolha, mas entrar no autoconhecimento de fato, para que você possa começar a selecionar os problemas que realmente valem a pena e que vão te levar a uma evolução. Às vezes ajudar uma pessoa a resolver o problema dela é gostoso. É o motivo pelo qual eu estou aqui. É para ajudar pessoas a resolverem os seus problemas através do autoconhecimento. Em pouquíssimo tempo. Semanas. Mas eu jamais vou ficar negligente comigo mesmo se a pessoa que está aí do outro lado não quiser ser ajudada. Porque como terapeuta e como estudioso da mente, eu já entendi que certas pessoas não acreditam que a ajuda pode acontecer, elas não acreditam que um pode ajudar. Elas chegaram ao ponto de não acreditar, elas ficaram muito céticas com os outros seres humanos. Né? Hoje existe uma onda muito forte de pessoas, por exemplo, que preferem ajudar os animais, mas acham que os seres humanos não são merecedores de ajuda. E esse não é o meu ponto de vista. Eu acho que nós estamos aqui, temos que cultivar uma boa vizinhança com todos os seres, animados e inanimados, inclusive o ser humano, que é o que está mais precisando de ajuda, é o que está mais precisando de auxílio. Só que nunca
abrindo mão da sua saúde mental e da sua saúde física para fazer algo por alguém que não quer. Afinal de contas, a responsabilidade de resolver o problema é daquela pessoa. Então imagine, é claro que a ansiedade vai estar acontecendo com você nesse ponto, porque você não vai conseguir tomar uma decisão. Eu estou tentando ajudar várias pessoas, eu não consigo resolver o meu próprio problema, não consigo resolver o problema daquelas pessoas, eu acho que eu tenho que parar de ajudar as pessoas, mas eu não consigo parar de ajudar as pessoas, e logo eu tenho um ponto aí de indecisão na minha vida e eu não consigo ir para frente. E não é tomando decisões bruscas de eu vou parar, eu vou abandonar, nunca mais eu ajudo ninguém, que isso vai resolver. Isso é pior, porque você vai estar decidindo contra a sua própria essência, contra a sua própria decisão, pois a sua decisão é ajudar os outros seres humanos, os animais e todos os seres vivos. Principalmente se você está ajudando as pessoas, você é uma pessoa muito boa. Se você se levantar e olhar aí pela janela, você vai ver que estamos todos juntos, apesar de que não parece, mas as árvores, os seres humanos, tudo isso é vida e a gente está aqui para se ajudar. Mas você vai se tornar uma pessoa muito ansiosa se você não dedicar um bom tempo da sua vida a se entender, a se compreender, a saber exatamente quais os problemas que são necessários, a trabalhar somente nos problemas que são necessários para a sua evolução mental agora. Se você pensar logicamente, é sempre assim. Você primeiro se propõe a resolver um problema na sua vida. Vamos dizer que você está começando a tentar aprender a, não sei, de repente mexer numa ferramenta online, no Facebook. Você está aprendendo a mexer no Facebook, você vai, aquilo é um problema, você se frustra, você tenta, você tá, e daqui a pouco você fica uma coisa fácil, uma coisa que demorava algumas horas para você agora demora minutos. Você já entende tudo, você sabe fazer vídeos ao vivo, você sabe postar, você sabe fazer edição. Então você vai procurar um outro problema, você vai procurar agora mexer também no YouTube. Então a gente está sempre procurando novos problemas para resolver na vida. Agora, se você está procurando o problema de outras pessoas para resolver na sua vida, pode ser também porque você não está com problemas suficientes, ou os problemas que você tem na sua vida pessoais não estão sendo suficientes para te levar para uma evolução, e você está aí tentando encontrar outras alternativas de como evoluir na vida. E eu digo para você com toda a sinceridade do mundo que dificilmente você vai encontrar isso no problema dos outros. É mais fácil você encontrar no conhecimento e no autoconhecimento. Não há nada que você não saiba. Existe uma teoria muito interessante que diz que a gente finge que não sabe as coisas para que a gente possa ter o que fazer nessa existência. Porque se a gente viesse para essa existência sabendo de tudo... Não, se a gente viesse para essa existência e pudesse manifestar essa capacidade de saber de tudo, a gente não teria o que fazer, então deixaria ela. Então a gente tem que fingir que não sabe de algumas coisas para a gente reaprender e ter alguma coisa para fazer aqui na Terra. E isso é uma teoria, enfim, que a partir dela, claro, existem processamentos. Queira você acredite ou não, a partir dessa teoria existem processos que eu posso aplicar mentalmente numa pessoa que vai recuperar ela de várias doenças e várias questões psicossomáticas. Mas o primeiro de tudo é você entender como a sua mente funciona e aplicar autoconhecimento em você mesmo, justamente para que na sua cabeça você esteja aberto para a possibilidade de mudança de ponto de vista, você saber que é possível ser melhor, cada vez melhor. Você é perfeito, mas é sempre possível ter uma evolução na sua mente.
E é isso que o autoconhecimento faz. E depois que você tiver com isso afiado, depois que você tiver já assim feito todo o nosso curso teórico e depois que você ter aplicado todo o livro prático assim no seu dia a dia, e aí você tá afiadíssimo para aí então tentar pegar na mão de uma pessoa e dizer para ela, não, fale qual é o seu problema, sem que aquilo afete a sua vida. Sem que isso afete a sua vida, porque isso pode afetar a sua vida de uma forma muito até sem querer, né? Vamos dizer que você está ajudando uma pessoa que está com uma dor no braço, e essa pessoa está reclamando dessa dor no braço, e você está levando ela nos médicos e tal. Daqui a pouco você começa a sentir uma dor no braço também. E você começa a ficar preocupado também. E ao invés de ajudar a resolver o problema da pessoa, você agora tem dois problemas. Quando, na verdade, para você poder ajudar essa pessoa, você tem que saber exatamente como sua mente funciona para que, quando ela falar que está no braço, você não somatize aquilo para você. Você entenda que aquilo é um problema dela, que ela se meteu por algum motivo que a gente sabe, que a gente não sabe, consciente ou inconsciente, ela se meteu e agora está tentando resolver, e que você pode auxiliar, mas só quando você tiver 100%, porque senão você vai somatizar aquilo e isso vai lhe fazer mal, e por isso lhe fazer mal você vai querer abandonar, mas por ter dito àquela pessoa que você iria ajudá-la, você não vai conseguir, e aí você vai se encontrar num ponto de indecisão na sua vida, e isso será de grande ansiedade. Então não vale a pena tentar ajudar alguém se você está precisando de ajuda. Não, e outra coisa, não vale a pena você tentar ajudar alguém se você acredita que você não precisa de ajuda. Porque nós todos precisamos de ajuda. Então as duas formas vai te levar a um lugar ruim. Tentar ajudar alguém quando você não está se ajudando, não está fazendo autoconhecimento, vai te levar ao fracasso. Provavelmente, nem que seja no longo termo. E tentar ajudar alguém quando você é dessas pessoas céticas que diz: eu não preciso de ajuda, eu não tenho problema. Ao longo do tempo isso também vai levar ao fracasso, porque você vai somatizar o problema das pessoas, e quando alguém quiser vir te auxiliar, te ajudar, quando houver uma técnica como eu estou trazendo aqui, você não vai conseguir entrar, você não vai conseguir ver, porque você não acredita. E como que sua mente vai evoluir nesse sentido, se você não consegue assimilar novos conhecimentos? Tudo que nós estamos fazendo aqui na Terra é ajudando uns aos outros, seja criando uma cadeira, seja criando uma mesa, seja criando pratos, colheres para as pessoas comerem. Ah, não, mas está vendendo para gerar dinheiro. Sim, para gerar dinheiro, porque todo mundo tem que sobreviver e precisa se autoajudar. Mas primeiro a gente precisa de ajudar, de fornecer coisas para os outros seres humanos, e aí a gente se ajuda, e fornece. As pessoas geralmente estão tentando resolver um problema quando elas criam algo. O problema que ela observa nela é um problema que ela observa nos outros. Então, se você é incapaz de entender que você precisa de ser ajudado primeiro antes de tentar ajudar qualquer ser humano ou qualquer animal, você vai ter grandes dificuldades. Dificilmente todos esses livros aqui foram feitos por pessoas que só queriam atenção e queriam falar coisas. Não. Geralmente elas pensam que aqui vai estar um conteúdo que alguém pode ver e alguém pode ser ajudado de alguma forma. Nem que seja uma distração de uma leitura gostosa ou de uma coisa que vai lhe fazer feliz, ou uma lição. As pessoas fizeram placas ali embaixo, na rua, e pintaram o meio da rua com aqueles traços amarelos e brancos para auxiliar os motoristas para que não haja acidente e menos pessoas morram. Então a gente está tentando se ajudar o tempo inteiro. Só que se você acha que você é essa pessoa que só quer ajudar os outros,
mas você não acredita que ninguém pode lhe ajudar porque o seu problema é mais grave, porque ninguém lhe entende, porque essas coisas de autoajuda não funcionam, porque essas coisas de autoconhecimento não funcionam, está fadado, pela sua própria conclusão, você está fadado ao sofrimento. Agora, é possível que nessa sua empreitada você simplesmente não tenha encontrado uma técnica que te ajuda e de repente você não acredita que aquela técnica te ajuda. Ou, desculpa, você de repente não encontrou a técnica que lhe ajuda, já tentou várias coisas e não conseguiu nada. Se é isso, se você é uma pessoa que já tentou, já leu algumas coisas, já praticou algumas coisas e não teve efeito, aí eu tô falando com você. Não desista. Não desista. Esse universo ele foi feito com tudo que é necessário para a gente ter uma vida plena e maravilhosa. Aqui, isso aqui foi bolado de uma forma que você vai encontrar tudo que você está procurando. E se você procurar muito, 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 muito mesmo e não encontrar, quando você se vê, você vai estar construindo isso. Mas isso é só quando você está procurando assim muito mesmo. Então continue na sua empreitada. Eu estou aqui para lhe auxiliar e para lhe trazer mais autoconhecimento. Se você precisar. Não desista. Deixa eu pegar o sabão. Enfim. Então o que eu tenho para dizer para você é isso. Não cuidado com essas questões de ajudar pessoas se você não está tendo um processo seu, pelo menos 1 horinha por dia que você está dedicando a estabilizar a sua própria vida, estabilizar o seu mental, estabilizar o seu emocional. Se você está tentando resolver os problemas de outras pessoas, principalmente problemas que são muito graves, e você não dedica nada da sua vida, se você não tem uma técnica de prática de autoconhecimento, a técnica prática, o que é uma técnica prática? É algo que não fica só na teoria, explicando, porque a mente funciona assim, porque a mente funciona assado. Não, tem que ser assim, é uma coisa teórica, que diz a mente funciona assim, agora eu vou lhe dar a prática. Você vai se lembrar disso, ou você vai agora na rua e vai observar isso, e coisas que realmente sejam também completas, né? Não é um e-book de 5 passos para se sentir bem, não. São 200, 300 passos. É um processo que você possa sempre fazer e sempre retornar, para que aí sim você fique forte, mentalmente forte para ajudar as pessoas, porque esse é o maior problema que a gente está mentalmente fraco, assustado com a nossa própria mente, a quantidade de pessoas que existe aí assustadas com a própria mente, com medo da própria mente, com medo dos pensamentos negativos, achando que se colocar suas emoções para fora vão enlouquecer. Eu falo que eu já fui uma dessas pessoas. E tudo que eu quero é propagar esse autoconhecimento e essa técnica e esse material que eu tenho para que as pessoas percam o medo da própria mente. Para que a gente viva num lugar, imagine viver num lugar em que você pode ali estar todo reestimulado, com muita emoção vindo, tendo botando para fora mesmo, e as pessoas não se assustem com isso e elas possam lhe auxiliar, e que aí você não vai ter medo de ser quem você é, você não vai ter medo de pôr todo o seu potencial emocional para fora, porque as pessoas também não vão ter mais medo das emoções nem da própria mente. E para isso nós estamos precisando de disseminar essa técnica de autoconhecimento e formar pessoas que são realmente entendidas. É incrível como uma boa parte das pessoas hoje entendem
o funcionamento do corpo, elas falam do intestino, elas falam dos músculos, do bíceps, do tríceps, do que comer, dos jejuns, mas pouquíssimo elas entendem da própria mente. Elas entendem muito de processos hipnóticos, de auto-hipnose, de sugestão. Gente, isso é tão ruim no longo prazo para você. Você não precisa de auto-hipnose para você controlar a sua própria mente. Você já é a pessoa que controla a sua mente. Você já obedece às suas próprias decisões. Você não precisa de se auto-hipnotizar para isso. Se você está tomando uma decisão e não está conseguindo continuar com ela, vamos dizer, parar de fumar. Se você está com a decisão de parar de fumar e não está conseguindo continuar com isso, é porque você não se conhece, você não está entendendo o porquê você fuma e o porquê você quer parar. No momento que você entende o porquê você fuma e o porquê você quer parar de fumar, você para. Eu já fui fumante. Eu não sou mais. E não tenho problema nenhum com cigarro. Poderia botar um na minha boca agora e eu jamais ficaria viciado nele de novo. Jamais. Porque eu entendi exatamente o porquê eu fumava. E no momento que eu entendi o porquê eu fumava, eu parei. Assim, sim. Parei com a carteira cheia na minha bolsa e eu não estava nem aí. Então, assim, você não tem que se auto-hipnotizar, você tem que se entender. Você tem que se auto-entender. Você tem que ter autoconhecimento na sua vida e ponto. Às vezes você está querendo parar de fazer algo que na verdade você não quer. As pessoas que estão lhe convencendo aí no meio do mundo que você tem que parar com isso, parar com aquilo, porque isso é bom, aquilo é ruim, não sei o que, você não pode comer isso, você não pode comer carne, você não pode tomar leite, você não pode fazer isso. E às vezes você nem quer. Mas é tanto estímulo que a gente recebe de fora, tanta gente vendendo uma vida mágica, mas nunca a sua vida. Não faça da sua vida o espelho da vida de outra pessoa, porque assim você nunca vai descobrir o verdadeiro potencial que você tem como um ser único no mundo. Entenda para você o que você precisa. Eu tinha um rosto cheio de acne, todo inflamado. Foi bem na época que eu conheci essa técnica que eu tô falando aqui. E sabe quando foi que minhas espinhas saíram e quando meu rosto ficou desinflamado? Quando eu disse assim, eu não tô nem aí para minhas espinhas, porque é minha essência que fez eu chegar onde eu estou. Foi o meu jeito de ser que fez com que as pessoas mais importantes ao meu redor gostassem de mim. E eu comecei a olhar para o espelho e olhar para aquelas espinhas e eu não estava nem aí, eu não estava mais tentando lavar, fazer sair, não estava tentando mais nada. E aí eu comecei a fazer uma limpeza de pele mesmo só para tirar os cravos, toda natural, não deixava passar química nenhuma. Era argila, mas não estava nem aí para as espinhas mais, não ficava usando remédio, tomando remédio, não fazia mais nada, eu estava feliz. Eu dizia, essa espinha não muda o meu caráter. Através dessa técnica eu me descobri disso. Sabe o que aconteceu? Sumiu. Nunca mais eu tive. Porque até então, naquela época, eu achava que a pessoa, para ser bonita, para ser bem-sucedida, tinha que ser aquelas pessoas de pele maravilhosa que a gente via nos lugares. E dessa forma eu nunca ia descobrir o meu verdadeiro potencial como ser único. Enfim, poderia aqui continuar falando muito, afinal de contas, autoconhecimento, eu vi o autoconhecimento salvar a minha vida e fazer eu me trazer para mim coisas que nada nesse mundo poderia trazer, me apropriar do meu verdadeiro potencial como ser humano, da minha verdadeira capacidade, determinação e perseverança. E eu vi fazer milagres mesmo.
Milagres diários através do autoconhecimento eu já vi. Coisas assim absurdas como ver tumores de sumirem por causa de uma pessoa que se aplicou bastante autoconhecimento e fez as pazes consigo mesmo. Eu vi esses milagres acontecendo. Então, o autoconhecimento para mim é indescritível, assim, né? Eu fico pensando assim num carro que está se movendo, o que é que seria o autoconhecimento? Eu não consigo nem comparar. O autoconhecimento seria a própria possibilidade daquele carro existir, é o autoconhecimento. Não sei nem se faz sentido falar isso, mas autoconhecimento eu já vi milagres, é o que faz milagres no mundo. É você descobrir de fato, que o seu poder e a sua habilidade como ser humano para ajudar, para manifestar, para fazer as coisas acontecerem aqui nessa terra é infinito. Muito obrigado por assistir o vídeo. Existem outros vídeos aí se você quiser ver. Eu estou fazendo lives até o dia 15 de julho. Todos os dias de meio-dia e meio. Todos os dias não, de segunda a sexta de meio-dia e meio às... Meio-dia e meio às não. De segunda a sexta, meio-dia e meio e 19h30. No sábado, apenas meio-dia e meio. E aí eu volto na segunda. Beleza? Beijocas e até a próxima.